Sabia que você podia estar ganhando essa quantia aqui por mês, trabalhando aí na sua casa? A única coisa que você precisa é de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet. Se você quer saber um pouco mais sobre esse novo mercado, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro online de verdade. Seja bem-vindo ao canal de futebol mais completo do YouTube. Deixe seu gostei no vídeo, inscreva-se se não for inscrito e ative as notificações. A tela para trazer o Diego com a gente, para Grêmio e Cruzeiro. Eu queria entender o porquê, Henrique, do Thiago Neves, campeão da Copa do Brasil, um cara de talento, reconhecida competência, tem sido tão vinculado em diferentes clubes e se é ideia do mano da diretoria se desfazer do jogador de 33 anos, é isso? 34? É isso, 33. O assunto aqui de Belo Horizonte hoje, né? Claro que a gente está falando muito dos jogadores do Atlético que chegaram, mas o assunto Thiago Neves esquentou de novo. Ontem a gente falava aqui sobre a declaração do presidente do Cruzeiro, que dava como 99,9% certa a permanência do Thiago para o ano que vem. Só que o 0,1% acho que hoje já aumentou percentualmente, porque surgiu uma possibilidade que foi inesperada. Sabia-se de uma última proposta do Grêmio antes da troca do seu diretor, o André Zanotta, que está seguindo para os Estados Unidos, mas essa proposta pode ser uma proposta que vai balançar o mercado nacional, né? O Thiago seguiria para o Grêmio, seguiriam para o Grêmio também Raniel e Murilo, dois jovens jogadores do Cruzeiro, e viria para o Cruzeiro o Luan, ninguém menos que o Luan, o Rei da América de 2017, que esse ano não foi tão bem, pode estar pintando para o Cruzeiro. Então, é a conversa que a gente escuta aqui em Belo Horizonte, que seria uma negociação em estágio até avançado, já haveria um acordo entre os clubes, né? O Luan liberado pelo Grêmio e os 3 jogadores liberados pelo Cruzeiro, dependendo de um acordo entre os jogadores. Seria uma forma de o Cruzeiro trazer um reforço de peso para a Libertadores, mesmo sem ter dinheiro para investir, né? Seria uma forma de o Cruzeiro também diminuir um pouquinho a sua folha, abriria mão de 3 atletas, traria só um, poderia baixar um pouquinho a folha. É uma ideia do Cruzeiro baixar a folha salarial para o ano que vem, mas sem dúvida, talvez a grande negociação do futebol brasileiro se ela se fechar nos próximos dias. Do outro lado, Diego, em que pé está essa história? Boa tarde, amigo, bem-vindo. Boa tarde, Vilani, boa tarde, Henrique. Pois então, ontem quando a gente conversava aqui no Seleção por volta dessa hora, o então diretor executivo do Grêmio, que se despediu, André Zanotta, concediu entrevista coletiva no qual disse que existe a possibilidade de contratação do Thiago Neves era real. E para a gente até foi pego de certa forma de surpresa, porque a informação que a gente tinha é que essa negociação ela havia regredido, que o Cruzeiro tinha dito não e tal. Enfim, o Grêmio fez uma proposta oficial. Ontem à noite, pintou daí da imprensa mineira que tinha essa possibilidade de troca. Eu estava na redação e fui atrás dessa informação e consegui a seguinte informação. O Grêmio fez uma proposta de 5 milhões de reais para comprar os direitos econômicos do Thiago Neves. O Cruzeiro bateu o pé e disse, não, a gente aceita só por 8 milhões de reais. É a informação que eu recebi. Posteriormente, continuei a procura, aquela questão de repórter, investigação. Daqui a pouco, consegui a informação. Que o Grêmio fez uma reunião durante essa semana, na terça-feira, e o nome do Thiago Neves realmente foi veiculado uma possibilidade de troca pelo Luan. Agora, o que chama a atenção? O Luan realmente foi o Rei da América 2017, ele tem excelentes números, ele é o principal goleador da Arena. Só que nessa temporada ele sofreu lesões, ele teve lesões na coxa, ele sofreu de fascite plantar, tanto que ele não atua desde o início de outubro. Para vocês terem uma ideia, ele ficou de fora dos jogos decisivos do Grêmio pelas semifinais da Libertadores da América diante do River Plate, só para dar um exemplo para vocês. Pois bem, a gente ainda estranha é de se estranhar que o Grêmio aceite colocar o Luan nessa negociação. Só que o Thiago Neves é um jogador que foi pedido pelo técnico Renato Gaúcho e ele realmente quer esse jogador. Então, e ao mesmo tempo, se o Grêmio recebesse o Murilo, que é um zagueiro aí de 21 anos, e o Raniel, que é o centroavante de 22, como contrapeso nessa negociação, ele ainda conseguiria 2 jogadores com valor econômico, com capacidade de se valorizarem no Grêmio e que também atenderiam às necessidades do clube, porque o Grêmio está em busca de um zagueiro para ser reposição imediata ao Jeromel Kahneman e também busca um atacante, já que ele tem o Jael e o André, que não foi bem na última temporada. Essa possibilidade é real, a diretoria do Grêmio está incomunicável no dia de hoje e está analisando essa possibilidade. O que eu tenho de oficial? O Grêmio fez a oferta oficial pelos valores
e essa questão de troca-troca ainda está na questão dos bastidores, mas que essa conversa foi feita, foi sim. Uma dúvida, se houver o troca-troca, porque na verdade o valor de 5 milhões me parece muito baixo pelo Thiago Neves, 5, 8, de qualquer maneira. Se for esse valor em reais me parece um valor pequeno. Agora, 34 anos, Luiz. mas a multa dele é muito mais alta que isso. A multa não Eu sei, 20 milhões, 20 milhões de reais a multa. É um valor Vai alto mesmo. estipular, Mas essa troca 3 por 1, seria sem grana? Sem grana. A informação, Luiz, é de que Então. seria sem grana. Com aquele detalhe, né? Cada clube ficaria com o percentual dos jogadores que seguiriam para outro clube, né? O Cruzeiro ainda teria um percentual ali do Murilo e do Raniel, que são jogadores com potencial de valorização, de revenda. E o Grêmio ainda teria um percentual do Luan, que é um jogador que, embora um pouquinho mais velho que o Murilo e que o Raniel, também tem potencial de revenda. Então, essa questão do percentual que está sendo discutida e a questão de acerto individual, de contrato com cada um dos jogadores. O que me estranha, Diego, é o Luan ter sido o melhor jogador da América no ano passado. E por mais que ele tenha ficado abaixo, e eu coloco muito em função da lesão, porque quando ele tem a fascite plantar no jogo do Pacaembu contra o Palmeiras, ele reincidiu, né? Ele vem convivendo com a fascite plantar. Mas quando ele Desde o fim de 17 ele está com essa situação. Exato. Quando ele tem a última crise de fascite plantar, ele já reagia. Ele já estava voltando a um patamar técnico que o aproximava daquela temporada em 2017, não? Me causa estranheza o Grêmio abrir mão de um dos principais jogadores. E o Grêmio negou propostas altíssimas pelo Luan. Mas tem uma coisa também nisso E aí. o Luan negou a Rússia também. Sim, era uma grana grande. Eu acho que o Grêmio entendeu que é hora do Luan ter mais desafios. Talvez o Grêmio entenda naquilo que o Pet falou sobre avaliar o todo, não só o jogador, avaliar o contexto, dele sair um pouco daquele comodismo de Porto Alegre numa questão de se desafiar mais. Eu acho que tá confortável o Grêmio pro Luan. E é pouco para ele ficar confortável numa praça só. Deixa eu ouvir o Diego. Vai lá, Diego. Só para explicar essa situação. No ano passado, em 2017, no meio da temporada, o Grêmio recebeu uma proposta em torno de 22 milhões de euros do Spartak da Rússia pelo Luan. Na ocasião, o atleta não quis a transferência, ele não quis jogar no futebol russo. Aí, no caso, o Spartak mudou o alvo e executou a contratação do Pedro Rocha, que também era um dos destaques do Grêmio. Pois bem, Luan foi o rei da América, foi o principal jogador da Libertadores do ano passado e ele tinha uma grande expectativa em disputar a Copa do Mundo. Eu acredito, isso é uma opinião, que ele sentiu certa frustração em não disputar a Copa. Enfim, não estou vinculando isso às questões da lesão, mas enfim, acho que houve uma frustração natural e eu, sinceramente, acho que ele tinha espaço no time do Tite no último Mundial. Mas eu acho que existe essa possibilidade também, tipo, o que o jogador quer? Será que o jogador quer? Talvez para o jogador não seja interessante, assim como para o Thiago Neves, essa mudança, essa possibilidade, essa mudança de ares. Eu acho que o Grêmio, o Grêmio, só para deixar claro, o Grêmio trata o Luan como um jogador negociável. Porque justamente isso, o Luan já é um jogador que tem 26 anos, é um jogador que tem um alto valor de mercado e o Grêmio está preocupado com isso, que precisa lucrar porque o Luan é um ativo importante do clube. Especialista na posição, Pet, é claro que independentemente da grana envolvida ou de outros jogadores, um pelo outro, quem você acha mais útil hoje? Luan ou Thiago para jogar bola? Quem tem mais a dar, independentemente das equipes em questão? Eu acho que a temporada do Luan não foi do nível do jogador Luan. Também acho do Thiago no final. O Thiago também no final caiu na produção, por isso que não conseguiu mais resultados. Mas são jogadores totalmente diferentes. Tem um 25 anos, outro 34 anos. Sim. Comparações. Ainda Thiago vai render? Vai render. Agora, quanto pode render Luan? Incógnita. Incógnita ainda. Vai render. Mas quanto? Aonde vai subir? O Thiago, o que pode se esperar é o que ele está entregando. Um pouco mais por aí. Já viu um jogador muito bom, consagrado e vai te dar certo. Luan vai dar certo, mas pode crescer muito mais com o Luan? Até pode. Para isso, tem que mudar de áreas. Eu tô abrindo... E esse que ele não saiu, essas são informações que eu tenho lá da Europa, não daqui do Brasil. Da Rússia, da época da proposta da Rússia? Da Rússia, de outros clubes que estavam interessados depois de 2017, que foi fantástico do ano.
é que as luvas que estavam sendo pedidas são muito maiores. Por quê? Porque o Luan tem multa de 18 milhões. E isso é uma coisa que atrapalhou a negociação. Se tivesse multa de 100 milhões, teria como negociar o Luan por 22, 23. Como vai receber 22 tendo multa de 18? É o papo furado. Entendi. Por que alguém vai pagar 22 se tem multa de 18? Faz todo sentido o seu raciocínio. E isso atrapalha. Quando você tem 50, se tivesse 50 milhões de multa, aí chega lá e pede 20, 25, aí tem como para pedir luva, porque estou baixando, porque estou ajudando para sair do Grêmio por um valor menor do que a multa, tem como pedir a luva, o empresário, o jogador, isso pode ser. Agora, tendo 18 para pedir 22, não tem como. Olha só, no nosso telão já aparecem os dois jogadores, eu estou abrindo com o Pet, que é especialista da posição. Você ponderou, tivesse que escolher um para o seu time, qual seria? Thiago ou Luan? A gente está abrindo quem é melhor. Com a participação dos nossos amigos, pra qual inclusive. time? Para o seu. Pro meu time? É, para o seu time. Você precisa, no Par ou Ímpar, você ganhou, você precisa escolher Luan ou Thiago Neves. Agora, pro meu time, em condições clínicas, que o Luan está um pouco machucado, né? Nós sabemos como está. Imaginam que o Luan não tem essa lesão do fascite plantar? Faixa de plantar no pé. Se não tivesse isso, eu no momento escolheria Luan. Luan. Bom, vamos a BH. Henrique, você também vota, participa, amigo. Quem é melhor? Pau a pau, aí no Par ou Ímpar eu fico com o Luan. Na negociação, acho que tem que se apreciar a questão de Raniel, Murilo, jogadores com potencial. Aí a negociação é uma outra discussão. Mas analisando os dois jogadores, pensando na idade, acho que o Pet foi preciso. A gente sabe quem é o Thiago Neves, o que ele pode oferecer. O Luan ainda tem uma margenzinha de evolução. Eu acho que por isso o Luan hoje é um jogador superior ao Thiago. De BH vamos para Porto Alegre. Diego, você. Vilani, então, concordando com vocês, eu acho que na plenitude física, eu com certeza voto no Luan. Aqui em Porto Alegre a gente viu o potencial todo que ele tem, como ele realmente foi um destaque do Grêmio na última temporada. Nessa temporada o destaque do Grêmio foi o Everton, e o Luan, vale ressaltar, ele também foi o cara que arrumou a seleção brasileira olímpica, que também entrou muito bem naquela seleção. E só um detalhezinho aqui, nessa temporada o Luan fez 40 jogos, 11 gols, e o Thiago Neves 53 jogos, 15 gols. Ou seja, os dois jogam pra caramba e são artilheiros. Luiz? Bom, vou acompanhar os relatores até o momento. Eu fico com o Luan em função da idade e tal, mas o Thiago, se bem que o Luan também fez gol decisivo contra o Lanús em decisão de Libertadores na Argentina, um lindo gol. Agora, o Thiago é o cara dos grandes jogos e o Renato sabe bem disso. O Thiago jogando uma final de Libertadores sob o comando do Renato marcou 3 gols. Um único. O Thiago é o cara de jogos importantes. Talvez o Grêmio esteja partindo para essa sacada. Ó, vamos lá. O Grêmio tem histórico recente de Léo Moura, você tem Cícero, você tem o próprio Douglas, que jogou bem, com muito mais de 30. Maicon. Então, de repente, o Renato Maicon. de repente o Renato diz, olha, Jeromel, a idade do Thiago não é problema para mim, eu tô pensando em 1, 2 anos no máximo. Claro. Esse cara decide para mim, eu quero ganhar a Libertadores de novo. Ana? Thiago Neves. Eu sou muito fã do Thiago. Eu acho que ele construiu uma carreira de escolhas que ele mesmo sabe que ele teve que fazer escolhas. Ele optou por muitas coisas que não abriram caminho para ele em outras áreas de futebol internacional, por exemplo. Eu acho que ele é um jogador que ele faz o que o técnico pede. O Mano precisou dele jogar de atacante, ele jogou de atacante. O Mano precisou que ele recuasse, mas ele recuou. Ele é um jogador que joga muito pelo time, que ele sente muitas decisões e ele é muito o ritmo do time. Quando ele tá abaixo, o time fica abaixo. Quando ele tá bem, o time tá bem. Eu acho que ele é um jogador que, pro futebol brasileiro, se eu tivesse que montar um time, eu escolheria o Thiago Neves. E acho também que o Cruzeiro tem pensado muito na questão da idade do time. Eu peguei o time mais ou menos, é um time de idade elevada. Se você pegar Fábio, Egídio, Dedé, Léo, Edilson, peguei por cima, tá, Fred, Henrique? Você pode me todo corrigir. mundo, Fred. acima de Henrique, 30. Rafinha, Robinho, Thiago Neves, Barcos, Fred, é um time de idade elevada. É só trintão. Só tem o Arrascaeta. O time que jogou, a final da Balzaquiano. Copa do Brasil... Isso. O time que jogou a final da Copa do Brasil só tinha um jogador com menos de 30 anos. Arrascaeta, só o Romero né? na lateral. O Arrascaeta, O Arrascaeta entrou começou no segundo tempo. É. O Rafinha que foi titular. Então só tinha um jogador com menos de 30 anos.
É um time, sem dúvida, envelhecido. O Luan rejuvenesceria essa linha de frente, sem dúvida. Envelhecido ou não? Experiente. Experiente, né, Henrique? A geração Experiente, 85 aí, dá uma Muito moral melhor pra colocado, gente, pô. Pet, Gente, é isso. excelente, muito Também tô bom. acima dos 30, também tô acima dos 30. Eu também. Sub 40. A barbinha branca não deixa mentir. Tô em cima de 30, os mitos. Ah, sim. 30. Mas esse carinho na barba foi demais, hein? Aqui. Que momento. Pô, Tchau, agora- Henrique. agora Tchau, vou- Diego. Pra Guga não basta eu virar Valeu. régua, agora eu vou virar bode, né? Olha a abraço. barba aqui, vamos ver o quê? Bode? Bode é O melhor the do best mundo. of